Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse Estúdio Veja. Nós estamos ao vivo, hoje é quarta-feira, dia 2 de maio, agora são 1h20 mais precisamente da tarde. E o papo hoje vai ser sobre um projeto, uma iniciativa de Veja muito bacana que teve duração de na verdade, precisos 40 dias, que foi a expedição Vozes no Futebol. Ela teve apoio da Mercedes-Benz e foi uma incursão ao território brasileiro em busca de boas histórias sobre a paixão nacional que é o futebol. Ainda mais agora estamos a poucos dias da Copa do Mundo, essa paixão fica cada vez mais aflorada, né? E para falar desse assunto, eu tenho a honra e o prazer de chamar pessoas que eu posso chamar de amigos, né? Os companheiros de trabalho aqui da Veja, que fizeram essa expedição, né? Captaram todo o conteúdo em foto, vídeo, texto, que é o Johnny Roriz e o Léo Oreste, os fotógrafos contratados por Veja, e o Alexandre Senechal, o repórter da revista. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem. Certo. Legal. Bom, obrigado por terem topado, né? Depois de 40 dias, tiveram uma semaninha aí para recuperar o fôlego, né? Claro, claro. Johnny, então eu vou começar com você. Você é fotógrafo de Veja há bastante tempo, né? Faz vários trabalhos para nós e até participou digamos que o que seria o embrião dessa nova expedição, né? Você, há 4 anos, participou daquela expedição Veja inicial, que falava um pouco sobre as histórias do Brasil que deu certo, enfim. Compara então pra gente, assim, e dá uma noção para quem está em casa nos assistindo ao vivo, qual que é a grande desafio de ficar 40 dias na rua em busca de boas histórias? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que essa expedição foi maravilhosa nesse sentido, buscar o dia a dia desses jogadores amadores, né? Eu acho que a grande diferença foi conseguir mostrar para as pessoas que a gente precisa de muito pouco para jogar bola, né? Basta ali 2 palitos para delimitar onde é o gol e o resto tanto faz onde vai ser. E eu acho que nós vimos isso em vários lugares onde passamos, né? No Brasil inteiro, né, Senechal e Léo. Eu acho que a chance e a oportunidade que a gente teve de mostrar esse futebol raiz, né, eu acho que é a grande diferença das expedições que a Veja tem feito, acho dessa comparação do que de que o futebol não precisa de uniforme muitas vezes, ou de grande estrutura para ter uma boa bola. Ô, Léo, agora eu faço uma pergunta para você. Você, assim, na parte, digamos, mais técnica, assim, qual que é o grande desafio de tentar separar as histórias boas que vão... isso aqui rende um vídeo legal, ou esse registro tem que ser mais fotográfico mesmo, o outro que vocês trocavam de figurinhas, aquelas transmissões ao vivo, vocês devem ter sido inundados aí pelas lives que nós fizemos, acho que foram mais de 20 lives ao longo da viagem. Conta pra gente um pouco como é que vocês quebravam a cabeça em 3 aí, para escolher o que ia para as lives, o que ia pro impresso, o que ia para os vídeos? A gente tinha a oportunidade de estar bem próximo de algumas histórias, né? Então isso ajudava bastante. E presenciando aquele momento, isso ajudava bastante. A gente definir, o Alexandre também, e isso ajudava bastante. Era mais essa imersão dentro de cada um ali que a gente conseguia distinguir, isso é uma história boa, isso é uma história não tão boa. E qual mais te surpreendeu, assim? Vou começar por você para fazer esse debriefing, assim, digamos assim, né? Qual história que você achou mais surpreendente ou aquela que mais te emocionou? Cara, a que mais me emocionou foram as meninas de Goiânia, do Campineira. Ver a dificuldade que elas enfrentam ali para subir no futebol. Acho que nós temos até algumas imagens aí das meninas, aí, as fotos aí que foram feitas pela turma. Essa que está cabeceando é a Carioca, né? Ela até depois deu um voleio ali que foi sensacional, tá até naquele PDF da dupla, né? Uma matéria de página dupla da Veja. A história delas é bem emocionante, né, Léo? Como você estava falando, assim, até a palavra que a gente usou no vídeo foi resiliência, né? Assim, apesar das adversidades, elas insistem em seguir uma profissão que não tem seguro-saúde, às vezes não tem nem salário, né? Só uma ajuda de custos, né? Isso mesmo. E até elas têm uma treinadora, a chamada Cris, que ela tem uma profissão e ela se dedica ao máximo para levar essas meninas para serem uma Marta. Verdade. A Marta é a grande referência, né? Até na reportagem a gente fala que a Marta foi recentemente escolhida uma das 20 atletas, na verdade acho que é a 9ª posição, mais dominantes do século XXI inteiro, né? Que ela ficou, acho que 5 anos consecutivos como a melhor jogadora do mundo. Ale, agora para te fazer a primeira pergunta, qual que foi para você o momento mais
emocionante também. Vou seguir a linha aqui que eu fiz para o Léo. Assim, que história que te surpreendeu mais nesses 40 dias de expedição? As histórias de Goiânia são boas, que a gente conversou com 2 clubes lá e vimos até realidades diferentes. Você falou do pessoal do Campineira, que era uma realidade até um pouco mais dura do que a do Clube Jaó, que tinha a universidade para, apesar de não ter um salário, ainda elas tinham uma bolsa. Então, era uma pequena ajuda, mas trocavam já era bola maior, por estudo, né? Isso. Então, você conseguindo dar uma oportunidade. Mas, para mim, a história do interior da Bahia foi fantástica, porque essa história até foi o Johnny que arrumou para a gente, conseguiu, com o Inácio Teixeira, que também é um fotógrafo, também já fez vários trabalhos por aí. Eles são de lá e a gente conseguiu essa história. Fica em Bom Jesus. O Real Madrid do Sertão. Vocês acharam o Real Madrid no meio do sertão baiano, é isso? A cidade chama Bom Jesus da Serra, mas é um povoado rural dentro de uma cidadezinha da Bahia, que é Bonfim do Amianto, o nome do povoado. Então é um lugar que tem 250 habitantes, é um lugar tipo, o Estamos sertão vendo na tela aí sertão. algumas imagens. É o pessoal peladeiro que aos finais de semana acho que não tem teatro lá, não tem cinema. Nada. A diversão é a bola, né, Johnny? A diversão é a bola e são trabalhadores rurais. Acho que pelas imagens dá para ter uma noção, mas pessoas que trabalham em olaria, então é padeiro, o sujeito que costura a bola. Então, muitas vezes está o grupo esperando a bola ser costurada para jogar, sabe? E aí alguns jogam descalço, outros de chinelo, outros com uma chuteira que arrumou de um amigo que deu, enfim, usada. Então, Ô Johnny, você que tem experiência de cobertura internacional, já foi para 4 Olimpíadas, 3 Copas do Mundo, qual que é a diferença de fazer uma cobertura desse tipo? Assim, obviamente, né, a gente, quando está numa cobertura internacional dessas, quer ver o ápice da performance, né, aquelas histórias de superação. Mas essas histórias também são encontradas em lugares como esse, né, que a gente acabou de mostrar. Qual que é a diferença para você e o que tem de mais gostoso em cobrir uma história que pouca gente conhece, ao contrário da final da Copa do Mundo ou dos 100 metros rasos? eu acho que a diferença é clara, né, porque eles não são jogadores profissionais. E o legal é você saber que o cara passa o dia fabricando tijolo, fabricando, sabe, pão, né, como tem personagens que são padeiros, outros é um simples costureiro, e atingem ali uma paixão tão grande pelo esporte que eles largam tudo de mão, largam o trabalho no meio do dia e saem para campos que não tem estrutura alguma, né, mas saem para bater aquela bola, muitas vezes voltam quebrados, né, contundidos, todos roxos, enfim. É o dia a dia de um lugar onde não tem estrutura alguma, não existe uma equipe, né, médica por trás de um sujeito. Se ele se quebrar ali, ele vai ficar sem trabalhar uma semana. E por aí vai. E a única diversão deles, né? Você vê que eles não podem, por exemplo, vamos ver um filme, vamos no teatro, vamos... Embora tenha internet no meio dessas cidades aí que vocês contaram pra gente, e pra mim foi uma surpresa. Agora, Léo, qual foi pra você, assim, ou consenso aí da equipe em geral, qual foi o cenário mais bonito, assim, plasticamente, assim, a paisagem, ou mesmo a foto, ou a imagem que vocês acharam que foi a mais impactante, ou que vocês gostaram mais, assim, que vocês têm um maior apreço? Cara, eu gostei muito da gente ter filmado e fotografado na tribo indígena. Ali, em Marabá, né? Perto de Marabá. Em Marabá. Foi, assim, para mim, que foi a primeira vez estar numa tribo indígena, foi bastante marcante. E isso rendeu bastante imagem bonita. E até mesmo pela história que nós acompanhamos ali no geral. É um time de futebol profissional, só que é tocado por um cacique indígena, né? A história é maluca, né? Isso mesmo. Entendi. E a gente pegou uma competição indígena lá. Pois é, né? Então, como é que é o nome da competição? Era os Jogos da Festa da Castanha, porque celebra o começo da colheita da castanha, nessa época do ano. E é uma celebração que eles fazem com jogos. Tinham várias tribos, né? Tinham várias tribos. Tribos ali do Pará mesmo, tinha o pessoal do Maranhão também. Se eu não me engano, a tribo que vinha da Bahia não conseguiu chegar, mas eram 12 tribos que estavam na competição naquela data que a gente estava em Marabá. E foi interessante porque o futebol é a paixão, mas quando tem a corrida de tora, muda tudo, né? Que é quando o pessoal realmente celebra, quando o pessoal realmente final torce. De campeonato mesmo, né? É totalmente diferente. E o treinamento desses caras, né? Diferentemente de um jogador profissional, o cara, apesar do time ser profissional, você tem treinamento para carregar tora, para fugir de esquivar de arco e flecha, né? De flechas. O preparador físico que é branco, né? Que não é indígena, ele teve que adaptar os conhecimentos dele ao ritual indígena, né? Isso é muito bacana. Dia a dia. Agora, é curioso vocês terem tocado em Marabá, que também tem uma nota assim, né?
tanto tempo na estrada, você acaba se deparando com coisas não tão bacanas, né? Um dos personagens dessa reportagem que vocês fizeram e está prestes a sair um mini documentário sobre essa história na próxima sexta-feira, conta a história do Aru Sompré, né? Que é o craque do time, né? Digamos Sim. assim, né? Jogou em times de fora da tribo, tinha voltado, mas acabou se acidentando. Como é que foi isso, Ale? É que, na verdade, é assim, a gente fez entrevista com o Aru numa quinta-feira, à tarde, e ele foi para a cidade. A aldeia fica a cerca de 40 minutos da onde a gente estava hospedado, em Marabá. E ele foi de carro para levar a mãe dele e ele sofreu um acidente fatal na volta, já à noite. Foi na quarta para quinta, porque ele ficou para assistir o jogo Corinthians e São Paulo, até que era a semifinal do Paulista. Um índio corintiano, é isso? Na verdade, eu não sei se ele era corintiano, mas ele ficou para assistir o jogo na cidade que ele estava lá. E aí acabou tendo esse acidente fatal. E a gente acabou fazendo a última entrevista com ele. Até vai sair essa semana o vídeo que você comentou, que vai ter essa entrevista, a última entrevista em vídeo. E foi um baque, assim, né? Porque, óbvio, a gente não esperava, ninguém esperava. E ele era o símbolo da equipe e o símbolo da aldeia. Mas pelo que vocês sentiram, embora tenha esse desfecho trágico, a história do Aru, a paixão pelo futebol ali continua, assim, eles conseguiram, digamos, introjetar na cultura indígena, até uma forma que a gente falou na reportagem, né, Lê, deles se integrarem com o resto da população brasileira, né? Eles utilizam o futebol como um elemento de inserção na sociedade, isso é bem interessante. E o time, até a presença do time indígena é para mostrar que o índio também tem essa paixão nacional, que apesar de ser do homem branco, digamos assim, o índio também tem a paixão nacional e pode participar de campeonatos, por que não, mesmo sendo indígenas. E aliás, eles vão disputar, eles têm um luto até depois da Copa, mas eles vão disputar a segunda divisão do Paraense no final do ano. Já é a presença confirmada. Gavião KTG. Gavião KTG. Guardem esse nome aí que daqui a pouco vocês vão ouvir falar mais histórias deles. Queria registrar aqui a participação da Marta Angelim Melo, que fez um comentário aqui. Deve ter sido muito comovente vocês nesses locais tirando essas fotos, né? Tá prestigiando o trabalho de vocês. Agora, pouco mais de 40 dias da Copa do Mundo, não tem como fazer essa pergunta. O pessoal brasileiro vocês tiveram umas 5 regiões brasileiras. O pessoal tá empolgado com a Copa? Ou tá todo mundo meio, não sei, ainda pensando no 7-1, ou mesmo chateado com as coisas que acontecem fora de campo, assim, né? Com questões políticas, enfim, envolvendo a organização do nosso futebol. Vocês sentem a paixão brasileira pelo futebol ou pela seleção brasileira viva nos lugares por onde vocês passaram? Sem dúvida. Pode falar, você. Não tem. Eu acho que o brasileiro, independente do problema que tenha, quando chega a Copa, esquece tudo, né? E isso é notável. Todas as pessoas com a camisa da seleção, desde criança, adultos, indígenas, enfim. Não é uma... O futebol, eu acho que é o único esporte, um dos poucos esportes que faz com que a gente consiga esquecer todos esses problemas e depois do futebol a gente resolve tudo, sabe? Entendi. E assim, se vocês tivessem que dar uma dica para quem organiza o esporte, enfim, vocês foram em busca de histórias de pessoas que, apesar de tudo, ainda seguem jogando futebol, seja por um divertimento, mas também tem gente que quer levar a vida, né? Quer ganhar a vida vivendo do futebol. Qual que seria, assim, digamos, a principal mudança ou a principal sugestão, assim, a coisa que precisa, se tivesse que começar agora, assim, uma nova gestão de esporte no Brasil, qual que seria a primeira coisa que você mudaria ou que as coisas que as pessoas mais pedem para que seja mudado? Organização e estrutura. É impressionante. Nós conversamos com pessoas de futebol amador, conversamos com mulheres do futebol feminino que atuam em times que jogam competições profissionais, apesar de serem times amadores. Falamos com a menina do beach soccer, a Letícia Vilar, em Vitória, que é uma outra realidade. O beach soccer masculino é um pouco evoluído ainda, tem uma estrutura, mas o feminino não tem nem seleção brasileira. E todas essas pessoas que estão numa situação amadora, digamos assim, no esporte, no futebol, seja ele onde for, seja de quadra, seja de campo, seja na areia, falam que falta gestão e organização. É impressionante como parece que um pouco de como a situação que a gente vê do país também, né? Tá tudo meio largado, assim, sabe? As pessoas não se preocupam em organizar as coisas, em construir, em dar as bases para que você possa montar um time, fazer um campeonato. A gente tem os exemplos de Goiânia, tanto o Jaó quanto o Campineira, eles são times que tiveram que inscrever seus atletas na Federação Goiana e na CBF, que é o mesmo esquema do masculino, para poder disputar o campeonato.
e as taxas são as mesmas, os valores Até iguais. a própria Conmebol adotou essa política também, ou seja, os times que jogam as competições internacionais no masculino também tem que ter times femininos, né? Isso vai ajudar a desenvolver o esporte. Isso vai ser muito bom para o futebol feminino, porque tem também o regulamento dos clubes do Brasil, que, claro, quando você participa da Libertadores ou da Sul-Americana, só pode participar se tiver um time feminino. E o novo regulamento que saiu no final do ano passado dos clubes brasileiros, a licença dos clubes, diz que os clubes da Série A têm que montar os times agora, femininos esse ano, os da Série B ano que vem, os da Série C em 2020, os da Série D em 2021. Então você vê que daqui para, vamos dizer, 5, 10 anos, a estrutura do futebol feminino vai aumentar porque os times masculinos vão ser obrigados a ter essas equipes. Isso pode ajudar muito, isso vai dar condição de meninas poderem viver do esporte. Mas ainda assim, é um grande passo, mas não é tudo, né? Precisa de uma organização ainda maior. Nesses mais de 26 mil quilômetros percorridos aí, qual que foi, digamos, o local mais interessante, agora talvez não só pelo futebol, mas pela questão social ou até mesmo pela beleza natural? O que você acha, Johnny? Qual que foi assim, o local que mais te chamou? Você viajou bastante já a trabalho e teve algum lugar que ou você revisitou de estar de um jeito diferente, ou um lugar que você se surpreendeu? Acho que 2 cidades me surpreenderam bastante. Uma, Recife, que apesar da falta de estrutura, um pouco diferente de Aracaju, por exemplo, ambas têm uma quantidade de quadra muito grande, né? Recife na praia e pedaços assim de praias ocupadas só por campos de futebol. E Aracaju com quadras, então assim... E na orla também. Na orla, né? Ambos na orla. Lindo, então lindo tem dava uma partida às 7, 8 da noite, pronto, todas as quadras estavam lotadas de gente jogando bola. Né? Então mostra que a cidade respira o futebol, enfim. Recife é a mesma coisa, só que na praia. Bom, foram 10 paradas, né? Só para recapitular para quem não acompanhou tão de perto. Foi São José dos Pinhais, no Paraná, Campinas, em São Paulo, Goiânia, Marabá, no Pará, Fortaleza, Aracaju, Jaboatão dos Guararapes, Recife, né? Que ali é a região metropolitana, Vitória da Conquista, na Bahia, Cariacica e São Gonçalo. Uma dúvida ou uma curiosidade que talvez suscita é justamente no meio futebolístico, muito se fala do eixo Rio-São Paulo, né? Das diferenças de estrutura. É realmente notável, assim, que aqui no Sudeste, digamos, ou até mesmo no Sul, existe uma estrutura melhor para quem quer iniciar a prática do futebol, até mesmo, como a gente falou, para as meninas, né? Em locais mais vulneráveis socialmente falando. Vocês veem essa diferença mesmo? Ou no Nordeste já tem uma estrutura bacana? Você até mencionou agora Aracaju, enfim. Como é que vocês veem essa diferença de realidades? No futebol feminino, as meninas falam muito da diferença, mas e em geral, assim, vocês veem realmente esse degrau, esse hiato? No nível profissional existe, o hiato é enorme. Até a estrutura de futebol feminino em Goiânia, perto da de São Paulo, é um abismo. Mas eu até comparei com o masculino, como o futebol no Brasil, o futebol na Europa hoje, entendeu? É esse abismo financeiro, de realidade de organização também. No futebol de base, até acho que é o contrário. Porque você tem mais opções de lugares públicos para a prática do esporte no Nordeste, por exemplo, do que em Curitiba. Curitiba a gente... No Sudeste, verdade. São José dos Pinhais na Grande Curitiba também, foi a primeira parada. Então a gente rodou por vários parques de Curitiba. Muita gente fazendo atividade física, mas futebol mesmo, muito pouco. Olha só. Então, para você... a gente achou uma quadra num parque em Curitiba, quadra mesmo, né? Mas ninguém jogou. E ninguém jogando. E no Nordeste você via diversas quadras. Às vezes em lugares, assim, uma rotatória tinha uma quadra no meio... Isso era em Recife ou na Caju? Que tinha quadra no meio da rotatória? Em Recife. Recife, né? Uma rotatória enorme para você fazer um contorno e uma quadra de futebol no meio. Então, assim, quem que teve essa ideia? Como é que eles criaram isso? As pessoas realmente pensam em criar espaços públicos para que você possa jogar sua bolinha no final da tarde ou no final de semana. Então, bem interessante. Uma outra coisa uma outra característica da expedição que me chamou muito a atenção e a mérito de vocês foram as tomadas aéreas, né? Muitas das fotos, até se a gente recuperar ali a foto da aldeia indígena, né, lá em Marabá, na dupla de abertura, tem lá uma foto aérea que é muito legal, né? Que tem a tribo, né, ali toda em formato circular e ao lado um campo iluminado, demarcadinho, muito bonito. Aí tá aí a imagem para vocês darem uma olhada.
Johnny, fala um pouquinho mais sobre essa técnica, nova técnica de fotografia, ou mesmo de levar um drone no meio da aldeia indígena. Que impacto ele causou, assim, na turma, assim? Muitas das captações que vocês fizeram conseguiram takes maravilhosos e imagens que eu acho que poucas pessoas já viram, né? Por exemplo, uma imagem dessa, acredito que seja inédita no esporte brasileiro, enfim, no jornalismo esportivo, né? Na fotografia esportiva. Fala um pouco sobre esse processo. Eu acho que o drone facilitou muito, né, a vida das imagens aéreas. E se não fosse ele, eu teria que usar um helicóptero, um avião, enfim. O drone chamava muita atenção nos locais que a gente passava, então muitos nem conheciam, enfim. Mas a gente sempre deixava ele meio por último, para ser usado para não chamar tanta atenção ou não desmobilizar o que estava sendo feito. Depois de conseguir a confiança da turma, usava o drone. Ou de fazer as imagens que a gente queria e depois a gente usava o drone num determinado momento para que não chamasse tanta atenção. Ou decolava o drone numa área um pouquinho mais isolada e chegava mais perto no ar, enfim. Mas as imagens com o drone, eu acho que foram imagens que deu para dar total noção de onde nós estávamos, né? Muitas vezes a gente vai entrando que seja numa favela ou numa área rural, enfim, a gente não tem noção do buraco, na verdade, que a gente acaba chegando. Da dimensão, do tamanho. Né? Quando você decola o drone, você tem exatamente essa noção. A aldeia, ela está, de fato, no meio de uma reserva gigantesca, mas você pega uma estrada dentro dessa reserva, então você não sabe quanto que você entrou, né? E quando a gente decolou, deu para ter exatamente essa noção de que você está no meio de um miolo, numa mata fechada e que dentro dessa mata, sim, tem um campo de futebol, sabe? E a mesma coisa aconteceu nas favelas. A favela ela é uma luta diária por espaço e para moradia, né? Claro. Então, as pessoas estão aproveitando ali vielas, constroem um pedaço de uma casa, aperta, fecha aqui. E aí, do nada, tem um espaço gigante, quadrado. O que é aquilo? Não, é um campo de futebol. Né? Ninguém mexe nesse pedaço aqui. Ali é quase patrimônio cultural imobilizado, né? Então, a gente só consegue ter essa noção quando decola alguma coisa, né? Ô, Léo, agora para a gente ir encerrando, né? Eu perguntei para vocês, né, sobre a paixão do brasileiro com o futebol. E a paixão de vocês com o esporte? Esse contato tão íntimo com pessoas que dedicam a vida ali, são abnegados, né, por uma paixão quase que cega pelo futebol. Isso, de uma certa forma, aumentou a admiração ou o apreço que vocês têm sobre o futebol, sobre o poder dele transformador, social, enfim, que ele tem? Qual que é a sua visão? Cara, ele dá uma contagiada, e dá uma surpreendida, porque você vê a esperança que a galera tem com o futebol. E até mesmo um fanatismo mesmo. É muito legal ver um rapaz que coleciona camisas, que tem mais 3.000 camisas que ele tem, né? Ele tem 2.000 camisas. Nós vamos contar essa história, aguardem. E é legal, cara. No começo você fica contagiado com aquilo. Você fala, cara, nossa, o futebol, tipo, modifica a vida da galera mesmo. É bem impressionante. Ele pega mesmo, você vê de perto, tá tão próximo aquilo. É surpreendente. Legal. Bom, vou fazer aqui um breve resumo, então, como vocês podem acompanhar esse material. Se vocês entrarem na home de Veja, veja.abril.com.br/Vozes do Futebol, vocês conseguem ver todo o material que já foi produzido, as fotos, as matérias, as reportagens e as lives também, né, os vídeos que estão sendo produzidos. A gente tem uma série de mini documentários que vão ser publicados às sextas-feiras no site de Veja. Então, nós já temos 3 no ar, que é a história de Curitiba, Campinas e Goiânia, né? E temos mais 7 aí a serem publicados até o final da expedição. A expedição já acabou fisicamente, né? Os rapazes já estão aqui de volta dos seus afazeres, mas eu tenho que agradecer não só a eles, mas também toda a equipe de produção da Veja, que é uma equipe de produção que propiciou toda essa viagem, o Guilherme Johansson, que é o editor, que está fazendo um trabalho muito bacana de edição dos vídeos, o pessoal do Última Divisão, que ajudou a mim e ao Senechal a procurarmos as histórias que estão sendo contadas nesse trabalho, e, obviamente, ao Johnny, ao Léo e, novamente, ao Senechal,
por terem topado essa loucura aí que é ficar 40 dias na estrada, mas em busca de grandes histórias. Parabéns, rapazes, e espero que a gente tenha uma próxima aí em breve, né? Vamos. Acho que para nós foi uma grande honra ter participado do projeto e uma satisfação enorme. E ficar 40 dias do lado desses dois aqui é moleza, tranquilo. Agora, as histórias que não são publicadas, essas são as mais divertidas, mas a gente vai encerrar por aqui, para não ficar mais Ainda polêmico. bem que não temos tempo. É verdade, boa. Excelente gancho. Bom, queria agradecer muito a participação de vocês aqui pelo Facebook, pelo YouTube. Tá sendo um prazer aí mostrar e divulgar esse trabalho desses caras que são tão competentes. E espero vocês aí no próximo Estúdio Veja, gente. Até lá.